Uma saudação especial a todos os grupos que estão aqui presentes, um grupo de Guimarães, vários grupos da Diocese de Coimbra, da Diocese de Leiria Fátima, do Patriarcado de Lisboa, da Diocese de Porto Alegre Castelo Branco e de Setúbal. Muito bem-vindos a todos. Creio que já podemos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez, muito bem-vindos a esta tarde de primeiro sábado. Muitos dos que estão aqui presentes certamente já não será a primeira vez, mas pergunto, como de costume, quem é que está cá pela primeira vez? Que levante o braço. Temos algumas pessoas pela primeira vez, muito bem. Então agora, nos minutinhos, vou só relembrar em que é que consiste esta devoção dos primeiros sábados. A devoção dos primeiros sábados consiste num dos pedidos que Nossa Senhora fez em 10 de dezembro de 1925. Nossa Senhora apareceu à Irmã Lúcia com o menino Jesus em Pontevedra. A Irmã Lúcia estava numa congregação religiosa das Irmãs Doroteias, nessa altura, e Nossa Senhora apareceu com o menino Jesus e com o seu coração imaculado cercado de espinhos. E, entre o diálogo, disse à Lúcia: "Tu ao menos vê de me consolar." E explicou como é que ela o poderia fazer. Então, que durante 5 primeiros sábados, portanto, o primeiro sábado de 5 meses seguidos, teria de rezar o terço, fazer companhia a Nossa Senhora meditando durante 15 minutos num dos mistérios do Rosário, comungar e confessar-se. Estas 4 coisas com uma única intenção: reparar o Imaculado Coração de Maria. E Nossa Senhora, nesta aparição, disse à Lúcia que a quem o fizer, ela promete assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. É uma aparição muito bonita, faz este ano 100 anos dessa aparição, no dia 10 de dezembro, mas que hoje nós não vamos aprofundar esta aparição. Aqui no santuário nós temos esta oportunidade de fazer os primeiros sábados, todos os primeiros sábados, rezamos o terço na capelinha. Agora vamos ter um momento formativo, que não faz parte dos pedidos de Nossa Senhora, mas nós aproveitamos que estão cá e fazemos estes 30 minutos de catequese sobre a mensagem de Fátima, e depois então vamos ter a meditação num dos mistérios do Rosário, que aqui no santuário fazemos em contexto de adoração eucarística, mas quem não puder fazer aqui, pode fazer nas suas casas. Durante 15 minutos, aqui faremos durante meia hora, mas o que Nossa Senhora pediu são os 15 minutos de meditação. Então, passo agora para o momento da catequese. Aqui no santuário temos vindo a percorrer diferentes temáticas da mensagem de Fátima e este ano, em especial, temos percorrido as várias aparições. Então, creio que já conseguem imaginar qual será a aparição que hoje vamos abordar. Estamos no mês de setembro, portanto, vamos olhar para a aparição de 13 de setembro de 1917. Esta aparição, como as outras também, contém um diálogo muito interessante com Nossa Senhora.
segundo aquilo que também nos descreve a irmã Lúcia. Mas, por outro lado, também é uma aparição onde parece haver mais interação com as pessoas que já estavam na cova da Iria, para além dos 3 videntes. Portanto, nós sabemos que depois da aparição de Maio, as pessoas souberam que uma senhora do céu estava a aparecer em cada dia 13 e começaram a vir também em cada dia 13. No dia 13 de setembro de 1917, já estariam aqui na Cova da Iria, porque também queriam ver Nossa Senhora, cerca de 30.000 pessoas. E muitas destas pessoas testemunharam nesta aparição de 13 de setembro vários fenómenos extraordinários. Portanto, ninguém para além dos pastorinhos viu Nossa Senhora, mas testemunharam outros fenómenos. Então é uma aparição onde parece haver já assim mais interação com as pessoas que estavam presentes. Do que Nossa Senhora disse aos videntes, queria destacar convosco hoje aqui 3 aspectos. Tudo bem? Conseguem-me ouvir bem lá ao fundo? Sim? Espero que sim. Então, o primeiro aspecto é este. Nossa Senhora, nesta aparição, vem reafirmar que é necessário continuar a rezar o terço para que a guerra acabe. Uma guerra que, diz Nossa Senhora nesta aparição, estaria para acabar. Recordamos que as aparições de Nossa Senhora acontecem em plena Primeira Guerra Mundial. Estávamos em 1917. Esta guerra tinha começado em 1914, já levávamos quase 3 anos de guerra. E parecia não querer chegar ao seu fim. Jovens de toda a Europa, e também portugueses, eram mobilizados para uma guerra que se travava em territórios longínquos e que deixava um rastro de morte ou trauma em quase todas as famílias. E é neste contexto que Nossa Senhora vem dizer, imaginem, em 1917, que a guerra estava para acabar. Com o impacto que tais palavras poderiam significar. Era talvez uma das coisas mais pedidas na oração de todas as pessoas naquela altura. Ora, claro, esta afirmação de Nossa Senhora levantou muitas questões, até porque a guerra só acabaria em 1918, em novembro. E também porque Nossa Senhora, em julho, tinha anunciado que outras guerras viriam. Mas, de todo modo, esta acabaria e outras acabariam também. Mas é preciso rezar. E esta relação tão direta entre a oração e a paz do mundo é algo bastante sublinhado em Fátima. Para o cardeal Lustiger de Paris, Fátima diz respeito a toda a nossa época. Este é um autor que escrevia sobre Fátima e ele dizia: Fátima diz respeito a toda a nossa época e interroga tanto a responsabilidade de cada um no curso da história quanto a força das estruturas do pecado e do comportamento coletivo, assim como aponta para a necessidade de conversão, respectivamente das pessoas e das estruturas sociais. Há, de facto, uma responsabilidade de cada um de nós diante destas estruturas de pecado, diante da guerra e do sofrimento. Uma responsabilidade no sentido em que cada um de nós pode intervir. Às vezes vemos as notícias e temos aquela sensação de impotência, parece que não conseguimos fazer nada, mas há algo que nós podemos fazer, diz-nos aqui Nossa Senhora, a partir da nossa vontade, através da nossa oração. Um outro autor, Clodovis Boff, explicava que, embora se possa dizer que em Fátima a paz não foi realmente objeto de um pedido específico da Virgem, mas aparece como resultado prometido da conversão e da oração. Nossa Senhora promete que a nossa conversão e que a nossa oração são um instrumento para levarmos à paz. E mais ainda, diz este autor, que por efeito dessa promessa, cresceu a partir de Fátima o anseio pela paz, por mais paz, por paz verdadeira. De facto, Nossa Senhora, a partir deste lugar, que significa lugar de paz, Cova da Iria significa lugar de paz, vem fazer brotar uma nascente de paz. E quem bebe desta água, desta nascente, fica com mais sede de paz. Mas encontra também um remédio para essa sede, que é a oração do rosário. De facto, a oração do terço
surge profundamente associada à intercessão pela paz. Os pastorinhos compreenderam muito bem esta mensagem de Nossa Senhora, de tal modo que dizia a Jacinta: que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus lhe entregou a ela. É um dos aspectos em que a Virgem Maria mais insiste em Fátima, pedir a oração pela paz e, sobretudo, o terço pela paz, pelo fim da guerra. Dom António Marto dizia que, quando Maria se move para uma missão de Deus, nunca é por algo de pouca importância ou por questões marginais, já que se trata sempre do grave problema da sorte do mundo e da salvação dos homens, e poderíamos dizer da paz do mundo. A oração do terço nesta aparição de setembro, como aliás desde o início das aparições, mas aqui em especial, é reforçada como antídoto para a paz, ou para a guerra, se quisermos, como solução. O que se compreende quando olhamos para o Rosário como esta oração evangélica, cristocêntrica, que nos leva a ver Jesus, e Ele que é a nossa paz, e Ele que pelo seu sangue vem a reconciliar todas as coisas e trazer a verdadeira paz. A guerra irá acabar, dizia Nossa Senhora nesta aparição, porque o mal nunca terá a última palavra. Estas palavras também me parecem muito importantes, não só naquela altura, mas também hoje em dia, também agora. Creio que Nossa Senhora também poderia dizer isto hoje: a guerra vai acabar. E creio que também para, por um lado, agarrarmos ao nosso terço a pedir a paz, mas por outro também sentirmos esta esperança e não olharmos para a nossa história, para as nossas circunstâncias, com um certo fatalismo ou desespero, como quem diz: isto está cada vez pior, isto nunca vai acabar, vamos de mal em pior. Sim, mas a guerra há de acabar, há esperança. E com o Senhor e com Nossa Senhora, o mal nunca tem a última palavra. É isso que Nossa Senhora também nos diz nesta aparição. A mensagem profética que ressoa em Fátima é sempre uma mensagem de esperança. Mas é preciso que Deus possa contar com a nossa vontade, com o nosso esforço e especificamente com o nosso terço diário. Isto diz-nos aquela que pelo seu sim, pela sua fidelidade diária, tornou possível a encarnação de Deus, que é Nossa Senhora. Um outro aspecto das palavras de Nossa Senhora é que ela, segundo a irmã Lúcia, nesta aparição, refere-se também aos sacrifícios dos pastorinhos e diz algo muito interessante. Diz: Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmam com a corda. Eles dormiam com uma corda que atavam à cintura para fazer sacrifício. Parece-me muito belo que Deus, através de Nossa Senhora, nos venha mostrar que nada do que são os nossos sacrifícios, o que acolhemos da vida por amor a Ele, o que vamos oferecendo como oração pelos nossos irmãos, nada disso passa despercebido a Deus. Para Ele, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. E entristece-lhe o pecado, é verdade, mas com muito mais verdade podemos dizer que o alegram os nossos esforços pelo bem, pela verdade, pela vida. Deus está contente com os nossos sacrifícios, mas não quer certos sacrifícios. E percebemos por estas palavras que há sacrifícios que Deus não quer, que há um limite. É curioso ver que muitos anos mais tarde, numa carta, a irmã Lúcia escrevia que os sacrifícios que Deus quer é que cada um cumpra os seus deveres de Estado. Isto é, que cada um seja fiel aos compromissos que implicam o seu estado de vida. Seja casado, seja solteiro, seja consagrado. Isto às vezes é mesmo mais difícil, não é? Se calhar preferíamos atar uma corda à cintura do que... Não vou dizer o que é. A este propósito, o Papa Francisco dizia em Fátima: ao pedir e exigir o cumprimento dos nossos deveres de Estado, o céu desencadeia uma verdadeira mobilização geral contra esta indiferença que nos gela o coração e agrava a miopia do olhar. Não queiramos ser uma esperança abortada. A vida só pode sobreviver graças à generosidade de outra vida. São aquelas expressões fortes que o Papa Francisco costumava dizer, mas creio que é muito bonito
que Deus conta connosco. Os sacrifícios dos pastorinhos, bem como os nossos, oferecidos em reparação e como intercessão, enquadram-se neste único sacrifício de Jesus e tornam-se vida oferecida para que outras vidas sobrevivam. E como diz o Papa Francisco, uma vida só sobrevive graças à generosidade de uma outra. E é isso que são os nossos sacrifícios hoje. Vida oferecida para que outros tenham vida, esta vida eterna. Mas ao falar em limites para esse sacrifício, Nossa Senhora indica-nos que de facto o que mais importa é o amor e a misericórdia que está na base e não qualquer tipo de autodestruição. E também não aqueles sacrifícios que fazemos contrariados. É o amor e a misericórdia que está na base. É isso que deixam Deus contente. E o amor exige muitas vezes sacrifício, é verdade, que passa por perdoar, por ter paciência, por cuidar, por ouvir, por compreender, por confiar. Enfim, se calhar são estes os sacrifícios que Deus mais quer e que o alegram mais. De facto, a generosidade do coração, por vezes, extravasa. E foi isso que aconteceu com os pastorinhos. Eles queriam tanto amar e fazer sacrifícios que extravasou, excedeu. E isto alegra a Deus, este excesso de amor, que cada um deseja entregar-se pelos seus irmãos como Jesus. Mas é preciso mantermos uma atitude humilde e consciente de que o verdadeiro sacrifício é o de Jesus e que Deus prefere a misericórdia. É nesta mesma aparição que alguém dá um perfume e 2 cartas à Lúcia para que entregue a Nossa Senhora. E eu gosto de imaginar a pessoa que teve este gesto e pensar em como terá sido um gesto genuíno de carinho da pessoa que ofereceu. Mas parece-me também muito pedagógico a resposta de Nossa Senhora, que disse assim: isso não é muito conveniente lá para o céu. O perfume e as cartas. E pensava que esta é uma tendência que podemos facilmente ter, que é que Deus venha nos pedir a nossa conversão, o nosso terço diário, os nossos sacrifícios, e nós queiramos dar-lhe um frasquinho de perfume. Faço-me entender? Queiramos dar-lhe outra coisa qualquer, que é boa, é bom, mas se calhar não é bem isso que Deus está a pedir, não é o conveniente lá para o céu. Então talvez seja a hora de começarmos a oferecer a Deus mais daquelas coisas que são convenientes para o céu, com a certeza de que a poupança do céu rende 100 por 1, e cada gesto de amor cobre uma multidão de pecados, e cada terço que rezamos é um avanço pela paz. Um terceiro aspecto destas palavras de Nossa Senhora, desta aparição, é que ainda nesta aparição ela vai garantir que em outubro fará um milagre. E acrescenta que virá São José dar a paz ao mundo, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo. Mas para além disso, responde também aos pedidos de muitos que ali tinham ido para pedir a cura de alguém ou a conversão de outros. Nossa Senhora nesta aparição vai dizer à Lúcia: uns curarei, outros não. A jovem Lúcia, ao descrever esta aparição, diz como ficou comovida quando percorria o local, não é? Percorria o caminho para o local das aparições e via todas aquelas pessoas que se ajoelhavam, esticavam as mãos ou suplicavam por ajuda. Ela dizia que lhe faziam pensar nas cenas do Evangelho, em que multidões iam ter com Jesus para serem curados. Com efeito, são cenas que parecem saídas do Evangelho e que falam do desejo que nos habita de ver a Deus, de sermos tocados, curados, salvos por Ele. E se nos comove pensar no sofrimento, na angústia, no desejo do coração daquelas pessoas, como comovia a irmã Lúcia, quanto mais podemos pensar que tocam o coração de Deus os sofrimentos de toda a pobre humanidade, segundo uma expressão usada pela mesma Lúcia. Ao longo de toda a vida da Lúcia, e foi uma vida realmente longa, foi esse sinal da presença de Nossa Senhora para tantos que continuaram a recorrer a ela, por meio de cartas, mas também procurando-a no convento, ou nas vezes em que saía do convento por algum motivo, que foram tocando também o coração da irmã Lúcia. Ao longo de toda a sua vida, tanta gente a procurava,
como naqueles dias de aparições. Agora era por cartas, mas iam ter com ela a pedir que intercedessem por eles. Ela escrevia no seu diário, a 1 de outubro de 1995, a altura em que estava no convento carmelita de Coimbra. Escrevia assim a irmã Lúcia: saí para cumprir com o dever de votar. Ao chegar, maior multidão me esperava, de tal forma que com muita dificuldade se conseguia romper. Máquinas de fotografias, filmes, TV, etc. Ao sair igual, e pais com crianças ao colo pedindo para as beijar, tocar, etc., como se fosse Jesus, a quem os israelitas apresentavam os seus filhos pequeninos. E escrevia a irmã Lúcia: pedi para todos eles as bênçãos do Senhor, com a maternal proteção da Mãe do Céu. O agente da TV aproximou-se com um micro, pedindo-me uma mensagem para a TV. Respondi: peço a Deus a graça para os nossos governantes, de governarem a nação em paz, conscientes de que Deus colocou entre nós o altar do mundo, onde vêm de todas as partes numerosas peregrinações rezar com fé, esperança e amor, que nós devemos ser testemunho vivo e agradecido por termos sido escolhidos para a terra de Santa Maria. Eu lia isto da irmã Lúcia e pensava que Fátima continua a ser esse lugar onde estendemos os braços e dobramos os joelhos à procura de cura e de salvação, mas que também nos convoca a cada um de nós para nos tornarmos, como a irmã Lúcia, testemunhas desse amor que Deus derrama continuamente na humanidade, através dos meios ordinários, como os sacramentos, em especial a Eucaristia, onde Jesus está presente em corpo, e também por outros meios, mas que sejamos este testemunho, que venham ter connosco também com esta percepção de que podemos ser também intercessores. Esta aparição de setembro, como dizia no início, já contava também com uma certa interação com as 30 mil pessoas que estavam presentes aqui na Cova da Iria. E isto dá-se também através de fenómenos extraordinários que foram percebidos por muitos. Nos relatos antigos e mais recentes, as testemunhas afirmam frequentemente a queda de flores brancas do céu, que se desvaneciam logo que chegavam ao chão. O padre Sebastião Martins dos Reis estudou os diversos fenómenos extraordinários que se verificaram nas aparições, nomeadamente a de 13 de setembro. Dizia, por exemplo, que aparecia um globo luminoso deslizando até se apoiar na carrasqueira, uma chuva de rosas brancas, etc. E o mesmo autor escrevia: segundo o testemunho e na presença de 30 mil pessoas, a 13 de setembro do mesmo ano, 1917, caiu uma nevada de rosas brancas sobre a Cova da Iria. Que se saiba, nunca se viu tal espetáculo. As minúsculas pétalas brancas desciam muito lentamente para o solo, acompanhadas por um feixe de luz misteriosa vinda do alto. Eram, portanto, bem visíveis, a ponto de se identificarem como rosas e não como flocos de neve. Muitos da multidão quiseram, embora em vão, agarrar as pequenas rosas que se esvaneciam como por encanto. Estes fenómenos extraordinários que muitos descreveram não constituem por si mesmos prova da autenticidade das aparições, mas influenciaram sem dúvida muitas pessoas, algumas delas com elevadas posições sociais, olharem para esta mensagem com maior abertura e humildade. E esta pode ser também uma forma de hoje olharmos para estes fenómenos, aceitando que nem tudo tem de caber nos nossos esquemas racionais. Nem tudo vamos conseguir compreender e explicar. Portanto, levando-nos a crescer em humildade e abertura. Como, aliás, parece ser sempre o caminho que Deus escolhe, aquele das coisas pequenas, humildes e escondidas. Contudo, não deixa de ser bonito que Portugal fosse conhecido pela devoção das 3 rosas brancas. De facto, ao longo do século XIX, no catolicismo português, tinha sobressaído a nível devocional 3 núcleos fundamentais, que era a devoção pelo Papa, o culto mariano e o culto eucarístico, que eram conhecidos como a devoção das 3 rosas brancas. Para além disso, a rosa branca é a flor de Nossa Senhora de Fátima, como vemos tantas vezes no seu andor. Então, neste sentido, esta chuva de rosas recorda-nos a chuva de graças que nos vem de cada rosário rezado, de cada Ave Maria que passa pelos nossos lábios.
A irmã Lúcia, num dos seus livros, subordinado, e num dos temas dos livros, sob o título Apelo à Perseverança no Bem, do ano 2000, citava a mensagem do dia 13 de setembro e desenvolve o tema do nosso primeiro ponto de hoje, que é: continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Então a irmã Lúcia escrevia assim: a mensagem pede que continuemos a rezar o terço, que é a fórmula de oração que está mais ao alcance de todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e ignorantes. Todas as pessoas de boa vontade podem diariamente rezar o seu terço. Por certo que, no momento, a mensagem referiu-se à guerra mundial que então afligia a humanidade. Mas esta guerra é também o símbolo de muitas outras guerras que nos cercam e das quais precisamos conseguir o fim, com a oração e o nosso sacrifício. E dizia a irmã Lúcia: penso nas guerras que nos movem os inimigos da nossa salvação eterna, o demónio, o mundo e a nossa própria natureza carnal. Continuai a rezar para alcançar a paz, que é o fruto da vitória conseguida sobre todas as tentações que nos arrastam pelos caminhos opostos à lei de Deus. E ela continuava: Jesus Cristo é claro, nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Por isso nos diz a mensagem: continuai a rezar o terço para alcançar o fim da guerra. Então que esta aparição de setembro nos recorda aquelas coisas que servem para o céu, que são convenientes para o céu, aquelas que não passam, que têm validade eterna, nomeadamente a nossa oração e, em especial, o terço em favor da paz. Neste tempo em que ouvimos falar tanto de guerra e de todas aquelas atrocidades na Palestina, na Ucrânia, enfim, em tantos outros lugares do mundo, é urgente a nossa oração e, sobretudo, o nosso terço pela paz, e que, sem dúvida, podemos ter esta certeza que desencadeará uma chuva de bênçãos, uma chuva de graças sobre nós e sobre toda a humanidade. Vamos aguardar agora a presença de Jesus na Eucaristia, que vai ficar entre nós. Durante a oração inicial e na bênção final, os que puderem poderão ajoelhar. Durante a meditação, poderemos estar da forma que mais nos ajudar à meditação.
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos estar durante este tempo em adoração, procurando reparar o Imaculado Coração de Maria. Estamos diante do Senhor e com Ele vamos meditar no mistério da morte de Jesus. Do Evangelho segundo São João. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram na roupa dele e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. A túnica, toda tecida de uma só peça de alto a baixo, não tinha costuras. Então os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, tiremo-la à sorte para ver a quem tocará. Assim se cumpriu a escritura que diz: repartiram entre eles as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isto que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo acolheu-a como sua. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo se consumara, para se cumprir totalmente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, ensopando no vinagre uma esponja fixada num ramo de isopo, chegaram-lhe à boca. Quando tomou o vinagre, Jesus disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus é crucificado. E a frase do Evangelho de João, que descreve a crucifixão, não tem adjetivos ou advérbios de modo. Não é dito que Jesus é injustamente crucificado, ou horrivelmente morto, ou escandalosamente humilhado, mas simplesmente crucificado naquele lugar. Não são necessários adjetivos, nem pontos de exclamação, pois cada palavra e gesto de Jesus já diz tudo o que é preciso dizer acerca da radicalidade da sua entrega por nosso amor. Não se trata de um drama épico ou de uma tragédia grega que pretende emocionar os espectadores
Nem sequer é um duelo de titãs entre Deus e a morte. É uma vitória silenciosa sobre a morte e sobre o mistério do mal. Jesus, morrendo, vence a morte. Deixando-se prender pelos laços do mal, liberta-nos deles. Jesus vai mesmo até ao fim, assume o pior da nossa condição, a morte aparentemente irreversível. Mas como nos diz o poeta John Donne, também sem pontos de exclamação, um pequeno sono passado e acordamos eternamente, e a morte já não existe mais. Morte, também tu morrerás. Na cruz, a morte não é sequer um inimigo a abater, mas apenas um momento, uma passagem. Nesta escura cena do Calvário, é para Jesus que somos convidados a olhar, como nos será recordado na liturgia da festa da exaltação da Santa Cruz, que se celebra a 14 de setembro. O Evangelho desse dia, de João, diz: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Tanto amou Deus o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo o que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Assim como o povo no deserto tinha de olhar para a serpente erguida ao alto para ser curado, também nós precisamos de olhar e acreditar em Jesus, erguido na cruz para ter a vida eterna. Santa Jacinta, ao ouvir a prima Lúcia contar os sofrimentos de Nosso Senhor na sua paixão, entristeceu-se e chorou. E diz-nos a irmã Lúcia que muitas vezes depois pedia para lhe repetir. Chorava com pena e dizia: coitadinho de Nosso Senhor, eu não hei de fazer nunca nenhum pecado, não quero que Nosso Senhor sofra mais. De facto, o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos leva a desviar o olhar dele e, portanto, a ficar-nos espiritualmente doentes, cada vez com menos fé, menos esperança e menos caridade. A paixão de Jesus despertava no coração dos pastorinhos um desejo de serem mais santos, mais amigos de Deus, de não pecarem mais. O relato da paixão de Jesus pode estimular-nos a essa santidade. Assim como as histórias dos santos também nos podem ajudar a crescer nesse desejo. Será que procuro rezar os mistérios da paixão de Jesus? Como vejo este mistério de morte? Será que confio em Jesus e na sua promessa de vida eterna? Diante de Jesus aqui presente, peçamos-lhe que seja sempre Ele a medida das nossas vidas, que Ele nos atraia a partir da cruz, onde revela todo o seu amor por nós.
Rezemos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, nós acreditamos na vida eterna. Jesus, ajuda-nos a confiar em ti. Diz-nos o texto de São João que a túnica de Jesus era tecida de uma só peça de alto a baixo. Esta expressão, uma só peça, recorda-nos expressões similares usadas por São Paulo quando, por exemplo, na carta aos Efésios escreve: há um só corpo e um só Espírito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A túnica de Jesus é símbolo desta fé num único Deus, mas também deste único corpo que é a Igreja. Este corpo de Cristo, que se estende ao Cristo total, em que se reúnem todas as coisas, toda a criação. Como temos ouvido nas leituras da última semana, na carta aos Colossenses, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e Ele é anterior a todas as coisas, e todas elas subsistem nele. É Ele a cabeça do corpo, que é a Igreja. É Ele o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ser Ele o primeiro em tudo, porque foi nele que aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude, e por Ele e para Ele reconciliar todas as coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. A túnica de Jesus recorda-nos que Jesus é, com o Pai e o Espírito, este Deus único em quem acreditamos e que adoramos, e que nós somos chamados a essa unidade do seu corpo, que é a Igreja. O Papa Leão pedia a todos os sacerdotes de todo o mundo que fossem construtores de unidade e de paz. Mas podemos também acolher este pedido para todos nós. Ser construtores de unidade significa, dizia o Santo Padre, ser hábeis na arte de compor os fragmentos da vida que nos são confiados, para ajudar as pessoas a encontrar a luz do Evangelho no meio das tribulações da existência. Significa ser leitores sábios da realidade, indo para além das emoções do momento, dos medos e das modas. Construir boas relações, laços de solidariedade. Construir a unidade significa promover a reconciliação e gerar comunhão. Tal como a Virgem Mãe terá tecido a túnica de Jesus, que saibamos nós tecer a unidade, procurando crescer na capacidade de perdoar e de cuidar uns dos outros. Não rasguemos nunca a túnica de Jesus. Os pastorinhos rezaram muito pela Igreja e pela unidade deste corpo, sobretudo através da unidade com o seu pastor, o Santo Padre. A Jacinta rezava muito pelo Santo Padre, que viu em grande sofrimento. Certo dia, a Jacinta chama a Lúcia e diz-lhe: não viste o Santo Padre? Não, responde a Lúcia. E diz a Jacinta: não sei como foi. Eu vi o Santo Padre em uma casa muito grande, de joelhos, diante de uma mesa, com as mãos na cara a chorar. Fora da casa estava muita gente, e uns atiravam-lhe pedras, outros rogavam-lhe pragas, e diziam-lhe muitas palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos de pedir muito por ele. Na Jacinta cresceu um amor muito grande pelo Santo Padre e por toda a Igreja, que a fazia rezar e entregar-se generosamente. Diante de Jesus, perguntemo-nos: como me sinto parte deste corpo de Cristo que é a Igreja? Rezo pelo Santo Padre e por todos os meus irmãos em Cristo?
Como contribuo para a unidade? Será que tenho gestos de paz e de reconciliação? Rezemos: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, dá-nos um desejo cada vez maior de unidade e de paz. Jesus, ajuda-nos a crescer em amor à Igreja e ao Santo Padre. Diz-nos o texto que a Virgem Maria estava de pé junto à cruz de seu Filho. A Virgem Mãe, aos pés da cruz, revela toda a sua maternidade. Ali, aos pés da cruz, ela é a mãe que nunca abandona o seu filho e que vive com ele os mesmos sofrimentos no íntimo do seu coração. A ela é confiado por Jesus o discípulo João, e nele estamos todos nós. Somos confiados a ela, que como mãe nos ensina as artes de crer, orar e amar, como dizia Bento XVI aos bispos portugueses numa visita ad limina. Termos Maria como mãe é esse milagre que Deus nos faz para compreendermos o seu amor misericordioso de mãe. O próprio Jesus talvez terá sentido o amor do Pai na presença da sua mãe, no momento da cruz, pois ainda que se sentisse abandonado pelo Pai, não podia ignorar que ali, a chorar aos seus pés, estava a sua mãe, que lhe tinha sido dada pelo Pai. Ainda que possamos não compreender o mistério do mal que existe no mundo, ou até na nossa vida, ainda que pareça que Deus nos abandona em muitos dos nossos contextos, não podemos ignorar que a sua misericórdia está aí, que o seu amor continua a vir a nós, que Jesus e Maria continuam com os seus corações estendidos para nós, pois isso foi-nos mostrado e é-nos mostrado continuamente. No episódio dos pastorinhos na prisão de Orém, conta-nos a Lúcia que enquanto interrogavam a Jacinta, o Francisco dizia com imensa paz e alegria: se nos matarem como dizem,
Daqui a pouco estamos no céu. Mas que bom, não me importa nada. E passado um momento de silêncio, Deus queira que a Jacinta não tenha medo. Vou rezar uma Ave Maria por ela. E sem mais, tira o carapuço e reza. O guarda, ao vê-lo em atitude de rezar, pergunta-lhe: que estás a dizer? Diz o Francisco: estou a rezar uma Ave Maria para que a Jacinta não tenha medo. Naquele momento, através daquela Ave Maria, a Virgem Mãe está de novo junto à cruz de pé, a defender-nos de todos os medos e a estimular-nos a uma fidelidade confiante. Às vezes, podemos passar uma vida inteira em busca de afetos, de valorização pessoal, de amigos, de pessoas que gostem de nós. Podemos andar em busca de paixões que afinal se revelam fugazes, superficiais. Somos todos muito carentes afetivamente. E muitas vezes surgem invejas, competições mesquinhas, para ver quem tem a última palavra, quem vai avante com a sua ideia, quem tem mais sucesso, enfim. Os pastorinhos descobriram no coração de Maria o refúgio seguro e certo. A Jacinta, o Francisco e também a Lúcia tiveram momentos na sua vida em que se sentiram sozinhos, doentes, incompreendidos, abandonados, mas nunca deixaram de amar a Deus e de se segurarem na certeza de que Maria estava ali, de pé, como mãe e mestra, a guiá-los para Jesus. No momento de silêncio, pensemos: será que me sinto sozinho e abandonado? A que pessoas ou coisas recorro como refúgio? Como posso procurar mais refugiar-me no coração da Virgem Mãe? Diante de Jesus, peçamos-lhe que nos torne pessoas centradas em Deus e seguras nele e em Nossa Senhora. Rezemos: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, agradecemos-te o dom do coração imaculado de Maria. Jesus, torna-nos pessoas centradas em ti. Recolhidos, aguardemos a bênção do nosso Deus.
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novocedat ritui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti caput roque, comparsit laudatio. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Rezemos juntos. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Então, um bom regresso a vossas casas e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser. Louvai o Senhor todas as nações, aclamai-o todos os povos. É firme a sua misericórdia para conosco,
A fidelidade do Senhor permanece para sempre.